Alô pessoal, mais um vídeo para falarmos do Flamengo. Flamengo que pode ser campeão nessa terça-feira do Campeonato Brasileiro e no sábado campeão da Libertadores. Uma semana que tem tudo para ser fenômena para o Flamengo, inesquecível para o torcedor rubro-negro. Mas calma, um jogo de cada vez. Porém, o Abel Ferreira parece que não está pensando mais no Campeonato Brasileiro. Ele praticamente indicou o time titular que vai pegar o Flamengo na final de sábado da Libertadores. Por quê? Ele simplesmente deixou 11 jogadores em São Paulo e esses jogadores não viajaram para pegar o Grêmio e esses jogadores vão se encontrar com os demais atletas, com a delegação já em Lima. Ou seja, ele está poupando aqueles jogadores que vão começar o duelo de sábado. E eu vou trazer para vocês que jogadores são esses já no vídeo de agora e também vamos explicar o que acontece com Vinha no Flamengo, porque o jogador não foi relacionado para pegar o Atlético Mineiro, nem viajou, pelo menos não está na lista de relacionados, por uma opção técnica do Felipe Luiz, e nós vamos explicar o que acontece com o lateral esquerdo, que é jogador de seleção uruguaia, mas perde oportunidade no Flamengo e pouco é acionado, utilizado pelo técnico Felipe Luiz. Mas antes, galera, vamos correr no site da KTO, porque lá tem o Odão. Flamengo consegue o título do Brasileiro já nessa terça-feira. Corre no site da KTO, lá tem muita coisa, vocês não vão ver só jogo do Flamengo, não tem só futebol brasileiro, tem futebol internacional, tem outros esportes, tem Champions League nessa terça-feira. Corre no site da KTO, que vocês vão gostar bastante, beleza? Vamos para as informações. Antes de entrar nesses dois assuntos que eu mencionei na minha introdução, eu quero falar sobre o Campeonato Carioca, porque teve uma reunião na FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, junto com representantes dos clubes que vão disputar o Campeonato Carioca, e o estadual terá apenas 10 datas e a decisão do campeonato será em jogo único no Maracanã. Isso ficou definido nessa reunião que aconteceu na noite de segunda-feira. A estreia da competição está prevista para o dia 14 de janeiro, mas vai depender das definições de Botafogo e Fluminense quanto à possibilidade de disputar a pré-Libertadores do ano que vem. O novo formato vai dividir os 12 participantes em 2 grupos, cada qual com 2 equipes grandes e 4 pequenos com cruzamentos fora dos grupos. Os 8 melhores se classificarão para as quartas de final, que será decidida em partida única. A semifinal terá 2 jogos e a grande decisão será em um jogo só, como eu havia mencionado. E os grandes clubes, eles poderão utilizar time alternativo nas 3 primeiras rodadas também. Lembrando, o Campeonato Carioca vai acontecer de maneira simultânea com o Campeonato Brasileiro. Ainda tem Supercopa do Brasil, se o Flamengo ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Com o campeão da Copa do Brasil. Nossa, tem início de Libertadores. Vou te falar, ano que vem promete já em janeiro, hein? Vamos agora falar sobre Vinha. O que acontece com Vinha? O jogador novamente não foi relacionado pelo técnico Felipe Luiz para pegar o Atlético Mineiro e não é segredo para ninguém, pessoal. O Felipe Luiz, ele deixa o Vinha como terceira opção. Nas entrevistas coletivas, quando ele é questionado sobre o assunto, ele sempre fala sobre treino, disputa por vaga, ele tem acesso às coisas que a gente não tem no dia a dia. Fato é que o Vinha não agrada tanto ao técnico Felipe Luiz pelo estilo de jogo. É simplesmente isso, não é porque os dois brigaram, não é porque o Felipe Luiz não vai com a cara do Vinha, não é isso, é questão de estilo de jogo. O Felipe Luiz, como todos, adora o Alexandro, um baita jogador. Para mim, Alexandro joga muita bola. Para mim, é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. Joga o fino do futebol, mas a todo momento se machuca. E quando ele se machuca ou está suspenso, Ayrton Lucas é o escolhido. O Felipe Luiz adora o futebol do Ayrton Lucas, as características dele. Inclusive, vale mencionar isso, hein? Ayrton Lucas já salvou a pele do Felipe Luiz em uma final de Libertadores, na final contra o Atlético Paranaense, em 2022. Felipe Luiz saiu, Ayrton Lucas entrou muito bem, fez até jogada de gol, enfim. De gol não, uma jogada que causou a expulsão de um jogador do Atlético Paranaense, o zagueiro, se eu não me engano, Pedro Henrique, o nome dele. Por falar em final de Libertadores, como jogador, Felipe Luiz não foi nada bem. Em 2019 ele foi mal contra o River Plate, em 2021 ele foi muito mal contra o Palmeiras, inclusive o primeiro gol do Palmeiras foi nas costas dele, depois o René entrou no lugar dele, e em 2022 aconteceu isso aí contra o Atlético Paranaense. Dito isso, galera, resumindo a situação do Vinha, o Felipe Luiz
gosta mais das características do Ayrton Lucas às características do Vinha. É justamente por isso. Eu concordo com isso? Não. O Felipe Luiz entende mais de futebol do que eu? Sim, mas 90% da torcida deve pensar como eu penso, ou até mais, tá? Quase 100% deve pensar. Eu não sou crítico ao futebol do Ayrton Lucas, é apenas uma comparação. Inclusive, acho que Ayrton Lucas seria titular, sei lá, em 85% dos clubes da Série A. Então, bom jogador, mas eu optaria pelo Vinha. Galera, falando sobre a final de Libertadores, parece que o Abel Ferreira indicou o time titular que vai pegar o Flamengo no sábado. Por quê? Na viagem para Porto Alegre, onde o Palmeiras vai encarar o Grêmio, e de lá eles vão direto para Lima, o Abel Ferreira deixou 11 jogadores em São Paulo. O goleiro Carlos Miguel, os laterais Piquerez e Kelvin, os zagueiros Gustavo Gomes, Murilo e Bruno Fux, os meias Andres Pereira e Rafael Veiga e os atacantes Flaco Lopes, Alan e Vitor Roque. Gente, tá na cara que ele indicou os 11 jogadores que vão começar o jogo contra o Flamengo no sábado. Mas eles não vão direto para Lima? Sim, esses jogadores irão se juntar aos demais atletas já na capital peruana, na quarta-feira. A delegação do Palmeiras deixará Porto Alegre às 13 horas de quarta, famoso 1h da tarde, e aí esses 11 jogadores vão direto para Lima encontrar com os demais atletas. Bom, parece que o Palmeiras tem um time titular. Será que o Abel Ferreira está preparando alguma armadilha? Eu, particularmente, acredito que não. Para ele deixar os jogadores aqui, para mim, esses são os 11 titulares que vão pegar o Flamengo no sábado. E o Flamengo, Vene, eu não tenho informação, vou ser muito sincero, até porque eu estou gravando esse vídeo aqui na noite de segunda-feira, 8h23 da noite, não tenho nenhuma informação, eu tenho a minha opinião. Não botaria o Rossi para jogar, não botaria Alexandre para jogar, não botaria Léo Pereira para jogar, não botaria Jorginho para jogar, não botaria Arrascaeta para jogar, não botaria Bruno Henrique, que é o único centroavante disponível para a final da Libertadores. Mas Vene vai fazer o quê? Com todo respeito, momento do Juninho. Juninho, entra lá e dá a sua vida. É uma final para a sua vida, para a sua carreira. Mete gol no Galo. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. Na zaga, engraçado, ele só levou 2 zagueiros de ofício, Danilo e Léo Pereira. Felipe Luiz. Cuidado com o que você vai fazer. Na lateral direita, pouparia o Varela, colocaria o Emerson Royal. Gente, dá para montar um bom time, poupando vários jogadores, pensando na final da Libertadores. Vocês concordam ou discordam? Comenta aí, tamo junto e fui! A terça-feira amanheceu com um peso diferente para cada rubro-negro. Não era um dia comum, não era apenas mais uma rodada, era a chance real, palpável, emocionante de ver o Flamengo erguer o Brasileirão ainda hoje. A dependência de resultados não tirou nem um pouco da confiança da nação, na verdade, só aumentou o clima de final que já estava no ar. A cidade parecia respirar mais rápido, e até quem não entende de futebol percebia que algo grande estava para acontecer. A notícia de que a taça podia vir já nesta noite colocou fogo nos grupos, nos bares, nas ruas e até dentro de casa, onde cada torcedor fazia suas contas, criava suas superstições, revisava cada passo do time nessa campanha eletrizante. A Arena MRV se tornou o palco onde tudo pode se decidir. A viagem do Flamengo carregou um ar de decisão, mesmo sabendo que há uma final de Libertadores no sábado. E isso só aumenta o peso do momento. A confiança é tão grande que parece que o elenco sente o apoio mesmo de longe. Ainda assim, a informação de que Pedro, Léo Ortiz, Vina e Alan estão de fora mexeu com o emocional da torcida. Não de forma negativa, mas daquela forma que faz todo mundo lembrar que, para ser campeão de verdade, o Flamengo sempre precisou superar obstáculos. E como tantas vezes na história, é exatamente nas adversidades que o rubro-negro cresce, morde, luta e vira gigante diante de qualquer cenário desfavorável. Do outro lado, longe do estádio onde o Flamengo entra em campo, há um olho atento em Porto Alegre. O torcedor se divide entre a expectativa de vitória do Mengão e a torcida desesperada por um tropeço do Palmeiras. É aquele tipo de noite em que 2 jogos mexem com milhões de corações, em que o brasileiro inteiro acompanha o que acontece no Sul e em Minas, porque todos sabem que, quando o Flamengo está prestes a ser campeão, o país inteiro sente. A matemática é simples, mas a emoção é complexa, vencer lá e torcer aqui. É como se toda a nação estivesse jogando 2 partidas ao mesmo tempo, vibrando, gritando, rezando e acreditando,
porque acreditar sempre foi o combustível que move essa torcida. Enquanto isso, as projeções da UFMG indicam uma probabilidade altíssima de título ainda hoje. Essa informação caiu como uma bomba de empolgação nos torcedores, reforçando o sentimento de que o momento é agora. Mesmo quem tenta manter os pés no chão, mesmo quem evita euforia, acabou sendo arrastado pela onda gigantesca de otimismo que tomou conta das redes sociais. Vídeos antigos de conquistas históricas começaram a circular como se fossem lembretes do que o Flamengo é capaz. Cada rubro-negro se viu revivendo 2019, 2020, 2024, momentos em que a taça parecia distante, quando menos se esperava, o impossível aconteceu. Hoje, a sensação é a mesma. Há uma vibração coletiva difícil de explicar, mas impossível de ignorar. O elenco, por sua vez, encara essa terça como se estivesse entrando em uma final antecipada. Felipe Luís, com sua calma quase desconcertante, passa ao grupo uma sensação de segurança que o torcedor sente daqui. Ele sabe que cada atleta tem consciência do que representa vestir o manto. Ele sabe também que, apesar dos desfalques, o Flamengo tem elenco suficiente para encarar e vencer em qualquer estádio do país. A preparação para a final da Libertadores não sai da cabeça, mas essa possibilidade de título imediato no Brasileirão funciona como uma injeção de confiança gigantesca. É aquele tipo de combustível emocional que pode transformar um elenco já forte em uma máquina ainda mais perigosa para o adversário continental do fim de semana. E é impossível ignorar a atmosfera criada em torno desse momento. A torcida faz sua parte como sempre, pinta ruas, estende bandeiras, lota bares, se junta em grupos para assistir ao jogo e cria aquele clima mágico que só o rubro-negro conhece. O sentimento não é de empolgação qualquer, é aquele misto de ansiedade boa, orgulho e eletricidade emocional que só aparece quando o Flamengo está prestes a fazer história. A possibilidade de levantar uma taça hoje não é apenas matemática, é simbólica. É a comprovação de que todo o sofrimento, as viradas difíceis, os jogos tensos e as discussões da internet valeram a pena. Conforme a noite se aproxima, o torcedor sente o coração acelerar. O Flamengo entra em campo carregando a chance de transformar essa terça-feira em um dia inesquecível. E se o resultado vier, se o Palmeiras tropeçar, se a vitória for construída com raça e entrega, o país inteiro vai ouvir o grito que ecoará de milhões de vozes: o Flamengo é campeão mais uma vez. E mesmo que a taça não venha hoje, a sensação é clara: o Flamengo está no caminho, está forte, está perto. Essa terça-feira já entrou para a história da nação, não pela taça em si, mas pelo sentimento coletivo que ela despertou. É mais um capítulo de um clube que não vive de momentos comuns, vive de emoções gigantes.